Graças a Deus por mais um dia, por mais um momento que o Senhor nos concede para a glória dEle, a despeito de qualquer coisa. O que é que você está passando no dia de hoje? O que é que você está enfrentando? Está passando uma luta? Enfrentando uma calúnia? Está sofrendo por algo que alguém fez contra você? Ou está sofrendo pela consequência de algo que você fez contra alguém? Não importa. Nós estamos na presença do Deus soberano, maravilhoso, um Deus que olha para nós e que vem com seu perdão, que estende a sua mão sobre nossas vidas, nos perdoando e nos ajudando a perdoar. Amém? Quantos são os que têm sofrido no mundo de hoje? Injustiça, é um mundo injusto. Nós vemos por todos os lados, em todos os meios ambientes da nossa sociedade, pessoas sofrendo e o pior ainda, dentro das nossas igrejas, das nossas congregações, pessoas que se levantam como instrumentos do maligno contra você, meu irmão, contra você, minha irmã. Mas Deus disse, o próprio Jesus, deixe o joio junto com o trigo, para que ao arrancar o joio, não arranqueis também. Não venha também ser arrancado o trigo ao tirar o joio. E ele sabe o porquê disse isto. A palavra de Deus também no Salmo 101 diz que aquele que é servo do Senhor, não é? O verdadeiro servo permanece na presença dele, mas aquele que é mentiroso, aquele que faz aquilo que não agrada ao Senhor, não permanecerá na congregação dos justos. A congregação aqui, muitas vezes você tem, meu irmão, minha irmã, como eu sei de vários casos, as pessoas estarem, né, com a necessidade de não estarem indo, não é, às suas congregações, cuidando da mamãe, do filhinho, uma outra necessidade. Deus sabe de todas as coisas, não é isso aqui que nós estamos falando agora, não é isso que nós estamos tratando aqui neste momento do que eu estou falando. Não, mas nós vimos a injustiça, como eu falava antes, no mundo, mesmo no nosso meio. Por que no nosso meio? Repetindo, o trigo e o joio. Quem são? Quem é aquele que é o trigo? Aquele que faz a vontade do Senhor, aquele que quer agradar ao Pai. Quem é o joio? Aquele que aparenta, tem uma aparência de que quer agradar o Pai e quer mostrar mais do que todos que quer agradar o Pai, mas na verdade está agradando a um outro Pai que não é o Senhor, que Deus tenha misericórdia, não é verdade? Muitas vezes, né, o povo de Deus vem enfrentando muitas adversidades, muitas situações que fosse realmente dar lugar, continuasse a, não é só pensando naquela situação, no que estão dizendo, no que estão fazendo, nas injustiças, né? Não ia querer mais viver neste mundo. Mas não fique assim, meu irmão, minha irmã. Continue crendo que Deus vai lhe dar vitória. Deus vai nos dar vitórias. Deus vai nos dar vitória, seja em qualquer situação, seja na situação que for. Você se esmera, você faz um trabalho maravilhoso, você entrega nas mãos do Senhor, paga um preço de oração, de jejum, faz algo para o Senhor, seja que trabalho for, pode ser uma simples tabela. E vem alguém, não é? E diz que foi, não a pessoa que fez, mas foi ela que fez, ou que foi a igreja dela. E nós podemos ver o que pegou, não é? Daquela que era sua, daquela que era nossa, e passou, e é para passar. Você não se importa, eu não me importo. Estejam todos passando, sim, né, para a sua igreja, né, mas não venha se aproveitar daquilo que nós passamos fazendo, o preço que pagamos fazendo diante de Deus, e mostre para outras pessoas como se ela tivesse feito, como se ela tivesse mostrado a você e que você fez, copiou daquilo que ela falou. Misericórdia, como é que o ser humano tem coragem de fazer algo assim, não é verdade?
mas vamos continuar fazendo a vontade do Senhor Jesus. Deus é maravilhoso, Ele é poderoso, e muitas vezes a pessoa faz de tal sorte que, se você quiser correr para se defender, vai piorar, vai parecer que é verdade o que a pessoa disse, o que a pessoa falou, e você vê pessoas amadas acreditando. Hoje vou dizer uma coisa para vocês, queridos irmãos, preste atenção naquelas pessoas que têm aquela voz mansa, suave, que chega para você com sutileza. Duas coisas: ou ela sabe que você é muito amiga daquele irmão, daquela irmã, daquele pastor, e quer destruir, né, essa unidade usada pelo próprio inimigo, sendo usado por Satanás. Ou então ela sabe que você é uma pessoa fofoqueira. Ela conta com sua língua para disseminar a sua mentira. Cuidado, preste atenção, ore, busque no Senhor uma resposta. Quando você tiver dúvida de alguém, coloque diante de Deus. Senhor, me disseram isso, eu não queria nem ter emprestado meus ouvidos, mas eu ouvi. É verdade, eu estou magoado, eu estou triste. Como é que fulano, né, pôde fazer isso? Apresente a Deus e confie, porque Deus é maravilhoso. Mas sabe o que é isso? Parece incrível. É a inveja. A inveja toma conta do coração humano para destruir as vidas. A pessoa não quer ser igual ao que a pessoa é, não quer pagar o preço para ser igual, até melhor. Ela quer ser o que a pessoa é, assim, no sentido, ela quer ter o que a pessoa tem. Que Deus tenha misericórdia de todas essas vidas que estão procedendo assim, porque Jesus está voltando. E você, meu irmão, minha irmã, você que está fazendo isso contra o seu irmão, contra a sua irmã, vai ficar. Deus tenha misericórdia de todos nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos entrando hoje no livro, no terceiro livro da Bíblia, Levítico, lendo durante esse período, apresentando ao Senhor, você lendo no seu lar, eu lendo aqui também, você na sua casa, eu daqui na nossa casa, mas fazendo diariamente a leitura, buscando em algum texto, algum versículo, algo que Deus venha falar ao seu coração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senhor, entregamos em Tuas mãos, ó Pai, todo o trabalho que nós estamos fazendo. Nós cremos, Senhor, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é poderoso, que o Senhor cuida de nós. É o Senhor que está na direção, ó Pai, do nosso trabalho. Mais uma vez, Tu sabes, ó Pai, nós não nos preocupamos com quantidade, mas qualidade. Entregamos em Tuas mãos essa vida que diariamente faz, Senhor, essa leitura conosco, participa com o áudio, com o vídeo no nosso canal, com os vídeos no nosso canal, que o Senhor abençoe cada dia mais essa pessoa e sua família. Oh Deus querido, prospera tudo o que Teu servo, Tua serva fazem, ó Deus, porque o Senhor está vindo um coração sincero para buscá-lo e para fazer a Tua vontade. Obrigada, Senhor, pela sinceridade desses irmãos também para com a nossa pessoa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Santo, santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Então é um livro, não é? Pelo título, pelo nome do livro, nós já deduzimos, Levítico. Vai tratar de todo o trabalho feito, não é, pelos levitas ali naquela época. Moisés escreveu também esse livro, os 5 livros, né? O Pentateuco. Alguns discordam. Então o importante é que Deus está aqui conosco. Deus é o dono da palavra. Moisés escrevendo outro que fosse, que no caso sabemos que foi Moisés, tudo que ele escreveu foi inspirado por Deus, foi o que ele viu que o nosso Deus fez. Então é isso, e tudo que ele fez e que ele preparou ali, né, foi Deus falando ao coração dele, foi Deus mostrando como devia ser feito, e tudo foi acontecendo, e tudo para a glória do nome do Senhor. Então podemos ver aqui no livro, né, de Levítico, falando o primeiro capítulo acerca dos holocaustos. Devemos ter cuidado quando estivermos sacrificando ao Senhor, oferecendo uma oferta ao Senhor. Deve ser sem mancha, sem mácula.
E o gado a ser oferecido, ofertado ali, devia ser macho e devia ser sem mancha, sem mácula. Assim deve ser a nossa oferta diante de Deus. Assim deve ser a nossa oferta diante de Deus. Assim deve ser a nossa vida como oferta diante de Deus. Então nós vamos ver aqui isso que você vai estar lendo, já leu, como eu sempre digo, não é? No primeiro capítulo do dia de hoje. O segundo capítulo vai falar acerca das ofertas de manjares, né? E quando alguma pessoa oferecer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, nela deitará azeite e porá incenso sobre ela. E aqui nós vamos ver, né, são rituais, o livro todo, né, Levítico, nós vamos encontrar isso, porque são cerimônias, são rituais, né, que Deus quis que assim fosse naquela época. Não é necessário mais na nossa época, na nossa vida, a nossa oferta, o nosso sacrifício, não é por nós, para sermos salvos, para sermos libertos. Foi feito pelo Senhor Jesus. Mas vamos estar lendo, vamos estar meditando, né? Entendendo melhor um pouco de todas as coisas que aconteceram no passado, na saída do povo de Deus do Egito, na continuação daquele povo no deserto. No capítulo 3 vai tratar dos sacrifícios de paz ou das graças, você vai estar lendo também. São assuntos, não é, que não vamos estar aqui tratando, porque são assuntos que, se nós fôssemos falar aqui, ia demorar bastante, porque nós estaríamos, né, fazendo um verdadeiro estudo, que não é o nosso caso, mas nós estamos lendo a Bíblia durante o ano, então é uma leitura mesmo. Agora, claro, não podemos fazer aleatoriamente, nós estamos meditando, Deus está falando conosco através de algum texto, para mim, para você, deixemos aqui uma palavra simples, mas não deixe de fazer o que está sendo proposto para esse ano, para o nosso ano, para este ano, que é estarmos lendo a palavra completa, todos os capítulos e versículos da Bíblia Sagrada. No capítulo 4, vamos ver aqui dizendo o sacrifício pelos erros dos sacerdotes. Os sacerdotes erravam, os sacerdotes, né, erravam diante de Deus. Nós somos sacerdotes do Altíssimo agora, todos nós somos, mas erramos ainda. O pastor, o obreiro, o missionário, a pastora, todos nós erramos diante de Deus. Então precisava de haver ali naquele momento, naquele tempo, um sacrifício pelos erros dos sacerdotes. Então quando o sumo sacerdote entrava além do véu para sacrificar uma vez por ano, ele estava também sacrificando por sua própria vida, porque ele tinha pecado. Não é verdade? Ele tinha pecados na vida. Então, o único que entrou sem pecado, Jesus, o sumo sacerdote eterno, que entrou, fez a expiação com seu próprio corpo como Cordeiro de Deus e trouxe a salvação para nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não vamos nos entristecer por nenhuma palavra dita aqui no começo. Eu não estou triste. Eu estou alegre, sabe por quê? Porque Deus é conosco. A palavra de Deus diz que todos que queiram servir verdadeiramente ao Senhor, todos passarão perseguições, passarão problemas, passarão dificuldades. No mundo tereis aflições, Jesus falou. Então não vamos nos entristecer, vamos nos alegrar. No momento que a tristeza vier, confie no Senhor, porque Ele está pelejando por você e Ele vai mostrar a sua verdade, seja em que área for, seja o que você esteja passando e que você está precisando da justiça divina. Amém? Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é Deus de revelações. O Senhor mostra todas as coisas, tudo que está em oculto, não há nada em oculto que não seja devidado, revelado. Obrigada, Senhor, porque o Senhor faz isso a favor do teu povo. Oh Deus maravilhoso, como é bom confiar em Ti. O Senhor vem, revela em sonhos, o Senhor vem, usa alguém para falar, o Senhor usa a Tua própria palavra
alguma coisa acontece e o teu povo descobre as astutas ciladas do inferno contra a sua vida. Nós estamos aqui e cremos, Senhor, que o Senhor tem guardado todo o teu povo. Abençoa esse homem de Deus, essa mulher de Deus. Abençoa, Senhor Deus, todos que estão fazendo a tua vontade. Olha para aqueles que estão vacilando, porque todos nós somos pecadores, falhamos, mas que possamos estar atentos à tua vontade, de querer tão somente agradar ao Senhor, que não venhamos agradar ao nosso ego, ao nosso eu, que o nosso ego, o nosso eu só faz com que caiamos, mas nós queremos estar de pé na presença do Senhor. Então vem e sustenta-nos, Senhor, sustenta o teu povo, sustenta a tua filha, teu filho que tem passado por tantas lutas e problemas, ó Pai, pelas injustiças deste mundo, mas mostra ao teu filho, à tua filha, que o Senhor está com ele, com ela, e que não prevalecerá a mentira, não prevalecerá a calúnia, não prevalecerá contra a vida do teu povo, nada, não há encantamento contra o povo de Deus que prospere, não há falsidade contra o povo de Deus que prospere, não há mentira contra o povo de Deus que prospere, que vingue, não, todos entenderão a verdade do irmão, a verdade da irmã. Você que me fala, que conta as suas lutas, os seus problemas, nós apresentamos ao Senhor, eu que tenho minhas lutas e meus problemas, todos apresentados ao Senhor, e sabemos que o Senhor já nos deu vitória. Muito obrigada, Senhor, porque tens cuidado do teu povo de uma forma tremenda. Abençoa o nosso Brasil, muda o nosso país, Senhor, transforma a nossa nação, faz com que esse povo, oh Deus, se volte para ti, volte-se com o rosto no pó, na cinza, Senhor, arrependido de estar adorando ídolos, de estar servindo a tantas entidades, a tantas coisas que têm feito na vida eles perecerem e não querem servir ao verdadeiro Deus, não querem estar dispostos a estarem andando com o Senhor. Deus, eu entrego em tuas mãos e eu sei que o Senhor está olhando para cada um dos teus servos que oram, Senhor, comigo neste momento, que estarão orando posteriormente. Abençoa também as suas vidas particulares, ó Pai. As suas necessidades sejam supridas no dia de hoje, no decorrer dos dias, dos meses, até o final deste ano. Muitas respostas do Senhor cheguem às nossas vidas. Deus, entregamos as nossas famílias, Pai, todos que te servem, aqueles que não te servem. Deus, nós queremos ver todos os nossos salvos diante de ti naquele grande dia contigo na eternidade. Ó Senhor, perdoa os pecados dos nossos familiares, dos nossos entes queridos, do menor ao maior que já tem entendimento do que é pecado e que tem tido prazer em estar praticando o pecado, Senhor. Coloca nojo, Senhor, coloca vergonha, Senhor. Tira dessas vidas o desejo de estarem fazendo assim, mas que nós possamos nos alegrar de ver os nossos entes queridos salvos, libertos para a glória do teu nome. Continua abençoando a tua igreja na superfície da terra. O teu povo está precisando, Senhor, de despertamento. O teu povo que se chama pelo teu nome está precisando buscá-lo mais. Ó, Senhor, perdoa o teu povo, nos perdoe, Senhor. Queremos buscar a tua face mais e mais. Ajuda-nos, Deus, nos momentos, ó Pai, em que temos passado tribulações. O teu povo passa neste mundo, nós não somos deste mundo. Este mundo nos aborrece como aborreceu ao Senhor Jesus. Mas aqui nós estamos permanecendo, pregando a tua palavra, lendo a tua palavra, praticando a tua vontade. Assim seja na vida de cada um dos teus filhos, ó Pai, filhos e filhas. Senhor, olha para a igreja perseguida, abençoa, ó Deus, aquela igreja, tenha misericórdia, meu Pai, da mesma. Oh Deus, ali, ó Pai, nos países em que maltratam, a morte, Senhor Deus, é constante na vida dos cristãos. Nos desperta para estarmos aqui, um país livre, pregando e testemunhando do teu amor. Usa o teu filho e tua filha que conosco está fazendo, todos que estão fazendo conosco um ano bíblico, um ano com a Bíblia, para que possam ser despertados mais uma vez, mais do que nunca, Senhor, pela unção da tua palavra, para estarmos saindo, Deus, a campo, granjeando vidas para o teu reino. Muito obrigada por tudo, Deus querido e amado. Abençoa esse que não perde
perde o momento de estar em comunhão com o Senhor. Vai buscando sempre durante o dia alguma oportunidade para estar falando contigo. Ouve as suas orações. Em nome de Jesus. Amém. Com amor em Cristo, missionária auxiliadora Freitas.